E neste Jubileu da Esperança, que a gente está vivenciando nesse ano, somos convidados aí a redescobrir a força da oração, ou a oração que é um dos sinais, desse jubileu, como caminho de renovação e comunhão com Deus. Quem vai ajudar a gente nessa reflexão hoje é o Frei Bartolomeu Schutz, franciscano na Providência de Deus e administrador da Santa Casa aqui de Aparecida. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Frei. Bom dia, paz e bem. É uma alegria, estarmos aqui nessa Semana Maior, Semana Santa, falando de um tema tão importante que é a oração. Que maravilha, viu, Frei Bartolomeu? Bom dia, paz e bem, seja muito bem-vindo. E a gente quer começar dizendo que o Frei Bartolomeu, com o seu trabalho na Santa Casa, ele é um grande sinal dessa chama viva da esperança. Agora, a gente pode dizer, Frei, que a esperança nasce de quem tem uma vida de oração? Irmão Alan, com certeza, Porque a oração, ela é justamente esse diálogo entre nós e Deus, onde nós falamos com Deus e Deus fala conosco, e aí vai nos fortalecendo na nossa caminhada de fé e enchendo o nosso coração, de fato, dessa esperança tão necessária nos dias de hoje. E uma das esperanças, assim, a gente pode dizer também, a intercessão, a oração pelo outro, por aqueles que precisam, por aqueles que sofrem. Intercessão é uma oração de esperança também. É uma oração, irmão, e a gente nunca pode perder de vista esse poder de intercedermos uns pelos outros, Como a gente vê aqui quando as pessoas vêm ao santuário, reze por mim lá no santuário, leve a minha intenção para Nossa Senhora. Como a gente vê pais rezando pelos filhos, filhos pelos pais, e como essa oração ela é escutada por Deus e retorna em forma de bênçãos, Então a intercessão é um grande pilar da nossa vida, oramos por nós mesmos, mas também intercedendo por todos aqueles que mais precisam. E, Frei, queria que o senhor falasse como que a oração molda o senhor enquanto frade franciscano. A vida de oração, na verdade, a gente tendo esse contato, esse diálogo com Deus, a gente vai fazendo com que a nossa vida se transforme numa grande oração durante todo o dia, Porque a própria palavra diz orar e ação. Então a minha oração precisa se transformar em gestos concretos no dia a dia, através da acolhida, através de um olhar caridoso, através da ajuda que a gente pode dar aos irmãos que precisam. Então é a oração que garante, Porque eu só posso oferecer para o outro aquilo que eu tenho. Então eu preciso me abastecer de Deus para que eu leve Deus para aqueles que Ele coloca no meu caminho. E queria até que o senhor falasse um pouquinho, então, desse trabalho que o senhor faz também como administrador da Santa Casa aqui de Aparecida, porque o desafio é grande, A gente sabe, para atender tantas pessoas que muitas vezes, até com recursos que muitas vezes são difíceis. Hoje, atender as pessoas, a nossa principal missão na Santa Casa hoje é você tentar conciliar a medicina e a espiritualidade, E não só para os pacientes, mas também para com aqueles que trabalham lá. E, em especial, aqueles que trabalham lá perceber que, através da oração, nós vamos ter forças para superar os desafios diários e viver a unidade, que é tão necessária nos dias de hoje, nos ambientes de trabalho, Então, eu vejo que o maior desafio hoje é você conseguir fazer com que essa espiritualidade e esse jeito franciscano esteja presente em todos aqueles que atuam na Santa Casa. E, a partir daí, sim, eu, juntamente com todos, levar Jesus a todos os doentes, no cuidado, na hora de levar um medicamento, mas também no carinho e no sorriso que a gente precisa levar para todos aqueles que estão lá. Isso tudo é sinal que gera esperança, Frei Bartolomeu? É interessante essa pergunta da Letícia, porque, primeiro, é bom saber que a nossa família dos devotos também ajuda a Santa Casa de Aparecida. Muito obrigado, tá vendo para onde que vai a sua caridade, a sua doação também. E depois é saber que esses lugares são desafiantes por causa de toda uma questão administrativa, mas são desafiantes porque ali há uma realidade de enfermidade, de dor, de diagnósticos, de tratamentos, da esperança da saúde e isso que você disse, Até porque a gente sabe de comprovações dos estudos que falam como é importante unir a medicina, o tratamento a uma vida de oração, a uma espiritualidade, não é? Hoje é comprovado pela ciência, que os pacientes que têm essa experiência de espiritualidade, e até a gente falou da intercessão, Foi comprovado que pacientes que têm pessoas rezando por eles, o tratamento ele é muito mais eficaz e muito mais rápido, A própria ciência hoje dizendo isso,
e inclusive faculdades de medicina, de enfermagem, já trazendo o tema da espiritualidade, né, para dentro das formações, porque isso garante aí o sucesso do tratamento. A gente recebe aqui, né, muitos depoimentos, pessoas que falam que estavam com tratamento de câncer, de repente vão lá para a mesa de cirurgia e antes mesmo de passar, de repente o médico vai fazer o exame e descobre que não tinha nada, sem explicação. E quando a gente vai conversar, as famílias contam aqui pra gente que é devido a muita oração, é aquele pensamento, aquela fé que eles se agarram e que surte efeito. A oração de fato tem esse poder, né, de transformador, de curar. Né? Na Santa Casa a gente tem a presença da Pastoral da Saúde que vai todos os dias, os ministros de Eucaristia que levam comunhão todos os dias, o Santíssimo que todas as semanas a gente passa para dar uma bênção em cada leito. Então a gente tem muitos testemunhos, né, de que essa espiritualidade e a força da oração fazem que os pacientes melhorem. A gente tem muitos relatos, inclusive, de curas mesmo, né? Que pela ação do Espírito Santo de Deus a pessoa ali é curada da sua doença, da sua enfermidade através da fé. Como é bom a gente ter um espaço assim, né, Frei, como é a nossa Santa Casa de Misericórdia e que por isso mesmo é uma Santa Casa de esperança. E outro desafio a gente vê também entre nós aqui, sobretudo onde nós religiosos trabalhamos, né, Frei, é criar essa consciência de espiritualidade, essa necessidade da oração entre aqueles que trabalham conosco também, né, os nossos colaboradores, porque vai ser uma presença positiva, uma presença fraterna, levar uma bênção para alguém, você é abençoado também pela graça do seu batismo, então desejar isso para as pessoas vai fazer a diferença, né? Faz a diferença, irmã Alain, e a gente tem trabalhado muito com os nossos colaboradores da Santa Casa, que a oração não é só aquele momento, né? Você vai na capela, eles têm aquele momento, mas aquele momento da capela precisa ser vivenciado durante todo o dia. Então estão ali aplicando uma injeção, fazendo uma medicação, aquilo é uma oração, porque eles estão transformando aquele momento que eles tiveram de espiritualidade, colocando em prática ali com o doente. Então a gente precisa perceber, né, que aquele momento de oração que a gente tem vai nos dar força para viver todo dia. Então a gente insiste muito, antes de começar qualquer trabalho, que a gente inicie pedindo o Espírito Santo, fazendo uma oração e entregando aí o nosso dia. O senhor fala isso no ambiente de trabalho, mas quem está em casa acompanhando a gente também pode fazer isso antes de começar seu dia, de repente antes de começar uma tarefa também com a família. Com certeza, né? Quem nos acompanha, as nossas famílias, todos nós, é importante começarmos o nosso dia com uma grande oração, né? Primeiro de agradecimento a Deus por mais um dia que Ele nos dá de presente. Como eu disse, a oração é esse diálogo. E nesse diálogo com Deus eu posso agradecer, posso fazer meus pedidos, posso colocar as pessoas que eu amo pedir, né? Ser um intercessor. E Ele com certeza escuta o clamor do nosso coração. Então você de casa, faça essa experiência, né? A oração produz frutos e não existe oração que fique sem resposta. Exatamente, né, Frei? Nós estamos aí nessa Semana Santa, Semana Maior da nossa fé. Nós somos convidados a rezar com profundidade. E Ano Santo, hein? Com mais intensidade ainda, esses encontros de fé destes dias santos. Deixa uma mensagem para quem está em casa, quem está meio fraco na fé, meio desmotivado, quem já está programando o feriado 21 de abril, como é que vai ser a bacalhoada, na casa de quem, o ovo de Páscoa, não sei o que lá. Opa, peraí, não se esqueça do elemento da oração. É isso aí, essa Semana Maior é uma semana, é o ápice da nossa fé. E se por acaso no seu coração estiver faltando aí a esperança, né? Se a sua fé estiver meio enfraquecida, aproveite essa semana para viver bem o Tríduo Pascal, percorrer com Jesus este caminho, né, da sua morte e ressurreição. E aí sim pedir a Ele que, através dessa oração tão importante, tão forte da Igreja, a sua esperança e a sua fé possam ser até mesmo, digamos, ressuscitadas como Jesus vai ressuscitar, que a nossa fé e a nossa esperança também ressuscite para trilharmos aí a nossa caminhada. Amém, que assim seja, né? Quero agradecer muito, Frei Bartolomeu, dizer que, como São Francisco, que você continue onde houver desespero, levando muita esperança, viu? Obrigado, porque você é um sinal de esperança, muitas vezes para todos nós, na nossa saúde, por aqui também. Eu particularmente te agradeço muito, sempre reconheço que você une muito bem oração, a sua vida religiosa consagrada, a sua fraternidade
e a esse grande dom que você tem com esse trabalho na área da saúde. Um abraço e a bênção da Mãe Aparecida para toda a nossa Santa Casa de Misericórdia aqui de Aparecida. Muito obrigado, irmão, né? Obrigado a todos que nos acompanham. Lembrando, né? Rezamos por vocês e rezem por nós, porque todos nós precisamos. Paz e bem. Sempre, sempre. Obrigada, seja sempre bem-vindo à família dos devotos.